Buenas, eu quero respeitosamente convidá-los para assistir um trabalho que eu chamo de um naco de cultura, que nós falamos um pedaço do Rio Grande do Sul, a nossa cultura, a formação do gaúcho, e onde finalizamos aqui na cidade de Seberi, que teve já os seus nomes anteriormente, como, vamos dizer, Rincão da Fortaleza, Boca da Picada, para hoje ser a cidade de Seberi, vocês estão vendo. E nesse nosso trabalho nós apresentamos música e um naco da história do Rio Grande do Sul e mais precisamente aqui de Seberi. Para nós falarmos no nosso Seberi, no Rincão da Fortaleza, na Boca da Picada, no seu passado, nós vamos ter que começar a falar também um pedaço do nosso Rio Grande do Sul, nosso continente, quando começou. Já começou 100 anos mais tarde, após o descobrimento do Brasil. Então, quando veio as duas nações, aqui para o Pampa, que vieram Portugal e Espanha, onde em primeiro lugar os portugueses ficaram. Acredito que já veio errado. Ficaram os portugueses na colônia de Santíssimo Sacramento, que é hoje, então, exatamente onde é a capital da Argentina, Buenos Aires. E os espanhóis vieram para o continente, que é o Rio Grande do Sul. A partir de 1626, o padre Roque González cruza o Uruguai das bandas do Oriental para o Pampa do Rio Grande do Sul para catequizar os índios, formando então as reduções. Mais tarde, em 1634, entra então o padre Cristóbal de Mendonça, o primeiro padre tropeiro, o primeiro a tropa que entrou no Rio Grande do Sul, então oriundo de três vertentes do Paraguai, chamava os castelhanos de jeguarias. Mas então era tropa de gado vacum, muar e também o equinos. Então começa então a catequização dos índios, e com as grandes tropas de gado, passou esse mais de 100 anos, essa chegada no continente do Rio Grande do Sul dos religiosos, então cansado as duas nações dessa invasão, tanto dos portugueses para o lado espanhol, como do espanhol para o português, resolveram então criar, em 1700, criaram o Tratado de Madrid, onde portugueses que estavam na colônia de Santíssimo Sacramento vinham para as missões e os espanhóis iam para a colônia do Sacramento, para o lado de lá, lado oriental. Então, os padres, os religiosos aceitaram, mas os índios que tinham criado toda aquela riqueza ao ser catequizado, eles se revoltaram. Tinham então como chefe o corregedor das missões, o Cepete Araju, deu o primeiro grito dessa terra tem dono, não aceitando essa troca, deixando as suas riquezas aqui para passar para o lado de lá. Então o seu exército de índios guaranis, também se revoltaram junto e começou a Guerra Guaranítica.
De 1553 a 1566, então venceu os dois exércitos, do espanhol e portugueses, claro, com armas mais modernas, e os índios somente com arcos e flechas. A guerra durou de 1753 a 1756, onde veio a morte de Sepete Araju, foi assassinado nessa guerra. Acabou-se a Guerra Guaranítica com esse baita acidente, e depois vem o último cinquentenário, ou seja, a última metade do século de 1756 em diante, começou então o Rio Grande do Sul a vir unidades militares, tudo para a formação do Rio Grande, depois então de 1700 do Tratado de Madrid. E aí foi criado uma unidade militar em Rio Pardo para a intenção seria a conquista missioneira, resolvendo os gaúchos em Rio Pardo, na cidade de Rio Pardo, criarem o departamento dos Dragões. Isso lá em 1801, quando o governador do estado, então era ele o Sebastião da Veiga Cabral. E o comandante militar era o Patrício da Câmara. Criaram eles então uma unidade especial, um regimento especial, com a intenção da conquista missioneira. Para isso existia 3 gaúchos do nosso, mais ou menos já, que nós somos herdeiros, de Rio Pardo tinha o José Borges do Canto, que já estava como soldado desertor do Regimento de Dragões. Em Santa Maria da Boca do Monte, o Manuel dos Santos Pedroso, da mesma força, e o terceiro era Gabriel Ribeiro de Almeida, de Cachoeira do Sul. Formava então a trilhagem dos verdadeiros conquistadores das missões, em 1801 para frente. Pois bem, conquistado definitivamente, então, as missões, vem aí a história, uma história das mais bonitas, que foi de José Borges do Canto, que era o desertor dos Dragões, do Regimento dos Dragões. Ele estava nas suas escaramuças e, sabendo que a sua mãe estava enferma, mandou um ofício avisar o coronel, o Patrício da Câmara, que ele estaria na casa de sua mãe, num caso especial, visitando sua mãe enferma. O inteligente Patrício da Câmara, sabendo das qualidades de Borges do Canto, convidou então para uma reunião na sua casa particular. Aí ele fez a proposta que lhe daria, ao invés de soldado desertor, de capitão de dragões, para a tentativa da conquista missioneira definitiva. Ele não aceitou ingressar de volta e simplesmente aceitou a munição e algumas armas que ele fartasse, e ele ia com o seu grupo de gaudérios. Dentro de uma semana, eles conquistaram sozinhos esses 3 gaudérios com as suas forças próprias e foram de acampamento ao acampamento, então, nos espanhóis, inclusive no quartel-general dos espanhóis, prenderam todos, liberaram então os índios, inclusive o comando-geral, que se encontrava no Rio Grande do Sul, e entregou nas unidades militares, entregaram em São Borja, também em Rio Pardo, com os dragões, entregaram preso os espanhóis e conquistado então definitivamente as missões. Aí então se encaminha o quê?
A organização para os 7 povos das missões tinha sido formada, mas organizaram, e resta então a nossa baita região, a nossa rica região, então que tomou o nome de Planalto, Planalto Serrano ou Planalto Gaúcho, compreendido então da cidade de Vacaria, as 3 maiores, Passo Fundo e Cruz Alta, que depois também criaram Palmeira das Missões. Desceram esses paulistas com o nome, ainda não tinham bem o nome de coronéis, mas sim de guardas nacionais. O mais graduado, Firmino de Paulo, o Vítor da Moncel de Santa Bárbara, veio os coronéis, que veio onde tem o Finzito, os de Moura, o Serafim de Moura Reis, eram primos, coronel Serafim de Moura Reis, e Serafim de Moura Cis, que é o nosso coronel Finzito, que ficou nessa região. Veio também Evaristo Teixeira do Amaral, que foi graduado também, e então o criador de Palmeira das Missões, o Atanagildo Pinto Martins, foi um dos fundadores, o principal fundador de Palmeira das Missões. Veio nessa época também, surge o coronel Valzomiro Dutra, que foi um dos mais temidos depois nas políticas, e assim outros coronéis que se tornaram fazendeiros por aí. Eles interessavam na época a parte de campo porque interessavam nas fazendas, e a parte de matos ficou então para caboclos e ervateiros, e já entrava então no rincão da fortaleza que existia, com a fundação de Palmeira, 1874, aí vem então, criaram então a fortaleza, o rincão de Fortaleza, que já era conhecido pelos viajantes. Criada a Câmara de Vereadores de Palmeira, o intendente, já lá por 1917, de 13 a 17 por aí surgem então as ideias de criarem a Boca da Picada. Então se apresenta um alemão, o Benchiori, que era um agrimensor, aceitou da Câmara de Vereadores essa empreitada de abrir a Boca da Picada. Pegou mais uns 4, 5, 7 voluntários e montou então seus cargueiros com seus mantimentos e suas ferramentas, e iniciaram então a picada, ou seja, a Boca da Picada, que passou a Seberi ter esse nome. O governador do estado aí se interessou de trazer um ramal ferroviário de Santa Maria, do centro do estado, a Cruz Alta, de Cruz Alta a Palmeira das Missões, mais precisamente Blau Nunes, um distrito, que hoje é Santa Bárbara, para começar então o progresso. Aí começou com a Boca da Picada, com a abertura da Picada, aí com a estrada de ferro até Santa Bárbara do Sul. No passado era Blau Nunes, começou carreteiros, carroceiros, então vindo do centro do estado mercadoria, as mercadorias dessa nossa região aqui, Palmeira das Missões, o todo até a costa do Uruguai, até o Iraí, vamos dizer. Então começou a riqueza, e onde tinha a maioria dos colonos, começava então como barril, se formar os distritos, e depois, mais tarde, as cidades que vêm a ser. Então, vamos ao nome do nosso Seberi. Primeiro, Boca da Picada, que tem essas controvérsias. Aliás, as controvérsias têm Boca da Picada, foi definitivo, mas a controvérsia está, então, na Fortaleza. O nome de Fortaleza seria cercado por esses rios, e era uma fortaleza por esse cercado, seria, então, pelos tapumes usados pelos colonos, esses que apelidaram, seria caboclos e ervateiros, senão os intrusos, e os visitantes, o gente que andavam contrabandeando, mascateando, encontravam na casa dessas pessoas, com os tapumes, uma fortaleza, que chamaram, ou seria pela descoberta da cachoeira, que alguém diz é uma fortaleza.
os 3 nomes da fortaleza. E Boca da Picada, que essa aí não tem controvérsia, porque foi essa roçada, essa empreitada até as águas do Mel de Iraí, partindo de Palmeira, cruzando a Boca da Picada. Então começavam as matarias por aqui, em Boa Vista das Missões, que era a esquina Boa Vista, e esquina Jabuticaba. Então esses 3 municípios, Jabuticaba, Boa Vista e o Seberi, foi onde começou a Boca da Picada e também o antigo nome Fortaleza. Quando foi para emancipar o Seberi, que foi lá por 1959, se não me falha a memória, aí o desejo seria de ser Fortaleza. A comissão que organizou então a fundação do município, criação do município, eles interessavam em Fortaleza. Não deu porque tinha a Fortaleza. O Ceará, na época, não era permitido 2 fortalezas. Aí, Boca da Picada não houve interesse, segundo o que se sabe. Então, vieram por esse nome tupi-guarani, que seria Rio de Pedras Preciosas, que então era Seberi. Então criaram o município de Seberi. As Pedras Preciosas, Rio de Pedras Preciosas, seria então, que a região era grande, seria das pedras ametistas, que saiu esse nome, então, de Seberi. Então, hoje, o nosso Seberi, e depois, então, a minha chegada em Seberi, como cheguei, por que cheguei, que vamos continuar depois da nossa prosa. Erva mate galponeira que acalenta o pajador, o teu carijo é a bandeira do Rio Grande mateador. Com o taura que perde o sono, tu te afivela faceira, só recomenda teu dono não deixe... A erva mate tem a sua história, desde as reduções que passou aí então por todo o nosso Planalto, que é o que mais interessa, e a região foi favorável, toda a América do Sul, para essa planta nativa que é a erva mate. A erva mate teve a sua história também em 1850, com a Lei da Terra. E os Ervais de Campo Novo foi um dos grandes reconhecidos, um dos maiores ervais da região Planalto, do Planalto Serrano, e dali ela veio. Já era nativa em toda a região. A nossa região, o Rincão da Fortaleza, além de ser rico de todo tipo de madeira de lei, ela foi coberta de ervais. Então, a história é muito bonita, a nossa história aqui para hoje, do nosso atual Seberi, porque além de ser o Rio Grande do Sul, ser uns 3 séculos de guerra, de luta pela terra, não foi diferente aqui. Aqui foi reduto de ervateiros, foi redutos de não colonos, porque os colonos eram estrangeiros, mas chamavam de nativos, e aqui até teve o apelido de intrusos, um apelido meio feio, mas porque não tinham terra legítimas, como era quase normal. Mas aqui foi terra também de coronéis de campo, homens ilustres como Jucalau Rodrigues, que chegou a ser até prefeito de Palmeira, vice-prefeito de Seberi. E o interessante, falando na erva mate, que essa gente, guerreiro, trabalhadores, na sua história, sempre preservaram a erva mate. Essa planta que parece que foi benzida por Deus, foi protegida por Deus, sempre foi o meio, foi o progresso, foi o meio de sobrevivência do nosso povo. Então, o pessoal desta região, coronéis de campo, caboclos e ervateiros, muitas vezes
ou com a mão na enxada e na foice, e na necessidade passava a mão no facão e na pistola para defender sua gente, para defender sua terra e para defender seus ideais. Então a história é bonita. Eu, quando cheguei em Seberi, estava tudo pronto, mas também trouxe um pouco da cultura através da música, através da própria imprensa. Então, isso foi muito gratificante para mim. Encontrei um povo hospitaleiro e a erva mate faz a parte da hospitalidade, é o chimarrão. E esse povo sempre teve a sensibilidade de manter a erva mate, manter a erva, apesar do devastamento das matarias, a erva mate continuou e vai ser para sempre do principal progresso da nossa região. E Seberi, na realidade, é um dos lugares por onde eu passei da melhor erva mate, como nós temos aqui. E quando eu cheguei aqui nessa terra hospitaleira, gente boa, me receberam com todo carinho. Eu, graças a Deus, procurei manter o respeito, a sensibilidade por onde passei e manter um caráter dessa maneira. E aqui eu encontrei o trabalho, o caráter do povo e a hospitalidade, lógico, a tradição, a cultura, nossa cultura regional. E o que eu mais gostei, porque eu fui recebido com um mate de tupete. E com esse mate de tupete que eu trago na mão, eu transformei em poesia e em versos para saudar o povo de Seberi, dessa tão querida fortaleza, Boca da Picada, e hoje Seberi. Então viva o Seberi e viva o mate de tupete. Me serve um mate desses mate de tupete, que eu vou encilhar o flete e dar uma volta no povo. Se no regresso o mate tiver lavado, faz parte do meu legado de cevar um mate novo. Mate que vai, mate que vem, o mate amargo nunca fez mal pra ninguém. Mate que vai, mate que vem, cevando mate para matear com meu bem. E este mate que eu cevo é o mate velho de tupete lá da minha querência, cevada com a erva mate província, tchê. O mate amargo sorvido com água quente é herança de um agente do tempo das reduções. Mas hoje em dia este mate que eu ensino se passa de pai para filho para as novas gerações. Mate que vai, mate que vem, o mate amargo nunca fez mal pra ninguém. Mate que vai, mate que vem, cevando mate para matear com meu bem. O mais gostoso é o mate dos namorados, que depois de bem cevado junto a um naco de prosa, passando a cuia, aperta o dedinho dela e dá um beijo de tabela naquela boca mimosa. Mate que vai, mate que vem, o mate amargo nunca fez mal pra ninguém. Mate que vai, mate que vem, cevando mate para matear com meu bem. O mais gostoso
é o mate dos namorados, que depois de bem cevado junto a um naco de prosa, passando a cuia, aperta o dedinho dela e dá um beijo de tabela naquela boca mimosa. Mate que vai, mate que vem, o mate amargo nunca fez mal pra ninguém. Mate que vai, mate que vem, cevando mate para matear do meu bem.